Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. Hoje serão 4 partes essa live. Hoje, vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos ao questionamento. Nas primeiras décadas depois do ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que abrange os próximos séculos, várias ideias surgiram quanto à sua natureza exata. Ele era homem, ele era Deus. Ele foi Deus com uma forma humana. Ele era uma ilusão. Ele era um homem simples que se tornou Deus. Ele foi criado por Deus, o Pai, ou ele existiu eternamente com o Pai? Algumas parte introdutória. Desenvolvimento da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade se desenvolveu após o Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, do Tomo de Damaso, e em 382 do Credo Atanasiano. Segue-se o que foi definido. Agora veremos o que foi definido sobre o que é a Trindade. Obrigado por um novo membro aí, Jorge Campos, novo membro aí do meu canal do YouTube. Obrigado pelo carinho, viu? Quem quiser ser membro também, fique à vontade, tá? Me ajuda em todos os sentidos, tá bom? Então fica aí a questão. Vamos lá então, novamente. Então o que acontece? A doutrina da Trindade, na verdade, existe uma historicidade que eu vou colocar aqui para vocês hoje, nessa primeira parte. Vem desde a construção lá dos antigos, até passa em período do novo, e a formulação, o conceito de pessoas distintas. Qual o problema da Trindade? Vou dessa parte introdutória para os senhores entenderem. Quando você coloca 3 pessoas distintas, e você coloca essas 3 têm divindade, são Deus, aí o que foi criado? Se você tem 3 pessoas distintas dizendo que essas 3 são Deus, isso é politeísmo. Então, para tirar a máscara do politeísmo, o que foi feito? Criaram, isso não é o que a Bíblia diz, em nenhum momento a Bíblia dirá sobre isso, tá? Isso eu vou provar aqui. Então, criaram o quê? Criaram a consubstancialidade entre os 3. Ou que os 3 são pessoas distintas, tendo a mesma essência. Vou tratar disso também. Então, se não tem a mesma essência, se cada um tem uma essência individualizada, tá? Tem o seu caráter individualizado, as suas prerrogativas individualizadas, a essência própria, mas não com os 3 contendo a mesma essência, então isso é politeísmo. Isso não é novidade nenhuma do politeísmo, porque o politeísmo é uma crença muito antiga, o povo judeu foi politeísta e tantos outros personagens também foram politeístas. Então, se você acreditar no politeísmo, não vejo problema algum. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O problema que se criaram foi justamente essa tal da consubstancialidade, essa questão da essência, ou do vocábulo grego utilizado, homúsios, tá? Ou homúsios, com aspiração áspera, tá? No ômicron. Então, alguns têm a criação do vocábulo homúsios, tá bom? Sobre o homúsio será uma outra parte, não sei se vai ser na parte 2, parte 3 ou parte 4, não sei, mas vou estar tratando sobre isso, tá? Sobre isso, ok? Então, vamos continuar aqui. Lembrei, David Rocha, sou do tempo do Jeremias, lá de Guanás. Opa, eu estive lá na época, nos congressos, lá na Assembleia de Deus em Guanás, quase todos os congressos eu estava lá pregando. Boa tarde, Alexandre, também. Boa tarde, professor. Cheguei dando meu like. Estou sem áudio? Não, gente, eu estou sem áudio aí? O Wellington está dizendo que eu estou sem áudio? Não, Wellington, o problema é com você. O áudio aqui está normal. Estão todos me ouvindo aqui e ninguém me questionou a respeito do áudio. É o seu aparelho aí. Veja a configuração do seu aparelho, viu? Tá? Só por essa questão aí, tá bom? Vamos lá, então, vou continuar aqui. Obrigado, boa tarde aí, Visão de Águia. Vamos lá, então. Vou compartilhar meu esboço e veremos os problemas. Olha lá. O Dinei falou, tá perfeito. Maciel, tá bom. É o seu que tá com um probleminha aí, viu? Aí dá uma configuradinha aí, tá? Vamos lá, senhores, vou continuar aqui. Vamos lá com o esboço. 200 pessoas na live, muito obrigado, tá?
O desenvolvimento, como eu falei, segue-se o que foi definido, o que eles definiram, tá? Disse que há 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na divindade. Esse é o credo, tá? O credo lá de Atanasiano, tá bom? Que vai registrar isso aqui, ó. Diz que cada uma dessas pessoas distintas é eterna, aí vão colocar a essência, ó. São pessoas distintas, porém já usando o primeiro elemento, eternidade. Então, nenhum deles foram criados. Isso é o que a igreja definiu. Nenhuma tendo surgido antes ou depois da outra. Diz que cada uma é toda poderosa, nenhuma sendo maior ou menor que a outra. Diz que cada uma é onisciente, sabendo todas as coisas. Disse que cada uma é verdadeiro Deus. Contudo, disse que não há 3 deuses, mas um único Deus. Então, o que se tem hoje dessa construção a respeito da Trindade, isso é um conceito formado pela igreja. Formado pela igreja. É a igreja quem colocou isso. Os 3 são eternos, os 3 são todo-poderosos, os 3 são oniscientes, os 3 são onipresentes, os 3 têm a mesma essência. Você quer ver já uma contradição da Trindade? Uma contradição que eu já vou colocar? Diz que todo pecado que o homem proferir contra o Filho há de ser perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, nem nessa vida e nem no porvir. Espera aí. Se os 3 têm a mesma essência, logo, a blasfêmia contra Jesus diz que é perdoada e contra Deus também, mas contra o Espírito Santo não. Opa, então já não é a mesma essência, já tem contradição. Logo, aquele que blasfemasse contra Jesus, não haveria perdão, nem naquela vida, nem no porvir, e aquele que blasfemasse contra Deus também. Ó, a primeira contradição caindo por terra a Trindade aí, ó. Isso aqui é só a parte introdutória. E quem falou isso foi Jesus. Agora, cadê a mesma essência? Onde está a mesma essência agora, senhores? Tá vendo? Primeiro equívoco. Não está escrito na Bíblia? Tá. Todo pecado que o homem proferir contra o Filho do homem, todo pecado, e blasfêmia é um pecado, há de ser perdoada, mas contra o Espírito não. E como fica a situação? Como fica? Lucas 21, 27, escreve em fonte baixa, tá, meu filho? Aí no chat para você não ser bloqueado, tá bom? Por favor, viu? Escreve em fonte baixa. Qual o maior público desse canal? Todos os ateus, cético, crente, espírita, tá? Aqui são todos os públicos, viu? Boa tarde, Alex, seja bem-vindo aí, tá? E aí eu pergunto, e agora, como fica? Então, não, olha lá, cachaça, qual a diferença? Pecado do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma, tá? Sobre blasfêmia do Espírito Santo, quem quiser saber, tem aí meu vídeo, tá? O que é blasfemar contra o Espírito Santo. Só entrar no meu canal e procurar. Só entrar no canal e procurar, tá? E aí fica como agora, então? Aí todo pecado é perdoado, mas o pecado de blasfêmia não é perdoado. Que essência é essa que os 3 têm, então? Como fica isso? Então, aí eles criaram esse dogma e ficou dessa forma. Esse é o dogma que ficou, tá? Vamos lá. Continua aqui com o meu esboço. Só uma parte introdutória, viu? Gente, eu vou explicar isso. O mal, qual é o mal? Vamos lá, qual é o mal? O mal é o conceito que os escritores têm. Eu vou pegar o uso aqui de textos bíblicos, porque na mente de alguns, porque está escrito na Bíblia, é a verdade absoluta, e não é, senhores. Vai demorar, os senhores vão morrer com esse conceito, muitos vão. Morrer com o conceito que a Bíblia é a verdade absoluta, é a resposta para tudo. Cuidado, senhores. Deixa eu bloquear o Lucas aqui. Eu falei para escrever em fonte baixa, mas, pelo visto, ele não entendeu. Então, já estou mandando um primeiro para o Hades. Pronto. Já foi para o Hades. Gente, escreva em fonte baixa. Já mandei, pode esquecer. Já mandei para o Hades. Eu explico, eu falo. A pessoa não atende, então, tchau. Vai com Deus para o Hades, tá bom? Aí você vai escrever em outro chat com fonte alta. No meu aqui, já falei. Quem vem aqui para o meu chat sabe as diretrizes do que pode e o que não pode aqui. Então, eu já mando logo para o Hades. O Dalton Piotto eu não avisei. Então, vamos lá. Continua aqui, senhores. Vamos lá, então. E quem vai para o lado pessoal, bloqueio também. Vou logo avisando aqui, viu? O senhor não precisa disso, não. Vamos lá. Indagações. Qual texto
qual texto informa que Deus se compõe de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que os 3 são um único Deus? Único Deus. Pergunta estou fazendo aqui. Quais são esses textos bíblicos que informam que Deus, o Eterno, se compõe de 3 pessoas distintas, sendo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas que os 3 são um único Deus? Segunda pergunta. Qual texto informa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em todos os aspectos, todos? Eternidade, poder, posição e sabedoria e tantas outras coisas. Já acabei de trazer aqui, que eu já acabei de falar, que diz que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Então, o pecado de blasfêmia contra o Filho tem, e o pecado de blasfêmia contra o Pai também tem. Aqui já está um problema. E aí? Já está o argumento, cadê? Então, nós já temos problemas textuais aí, senhores. Então, a Trindade, se ela é existente, tem que ser algo perfeito, não imperfeito. O que pode para um, pode para os demais. O que não pode para um, não pode para os demais. Se os mesmos contivessem a mesma essência. Se os mesmos tivessem a mesma essência. Simples assim, simples assim. Vamos continuar com o esboço? Simples, né? Conceitos bem simples, estou colocando aqui. Vamos ao que interessa, vamos lá. A influência dos deuses antigos trinitários na Trindade. Agora, o que vai acontecer? Agora eu vou colocar aqui para os senhores que a questão da Trindade não é uma revelação do Novo Testamento, como alguns imaginam, como alguns pensam. As pessoas imaginam que Trindade é só a Bíblia, é a verdade da Bíblia, é o poder da Bíblia, é a revelação da Bíblia. E não, volto, se você defende que o Deus é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, isso não é uma revelação. Isso é uma adaptação. Porque o conceito de Trindade sempre existiu. Sempre existiu. Por isso que quando chega na Bíblia, não existe a essência de 3 distintos com uma única essência. Não, isso não tem. Isso foi criado pela patrística. Isso foi criado lá no 2º, 3º, 4º século, senhores. Eu vou provar. Isso tudo para os senhores, tá bom? Tudo para os senhores, tá? Vamos continuar. Vamos lá. Vou explicar aqui, ler. Muitos dos que acreditam na Trindade são surpreendidos, talvez até chocados, ao saber que a ideia de seres divinos existente como trindades ou tríades antecedeu o cristianismo. A evidência abundantemente documentada, Sinclair informa, geralmente, embora erroneamente, supor que a doutrina da Trindade é de origem cristã. Não é não, professor, de origem cristã? Não. A Trindade não é de origem cristã, não, senhores. Quase todas as nações da antiguidade possuíam uma doutrina semelhante. Jerônimo atesta de forma inequívoca. Todas as nações antigas acreditavam na Trindade. Ah, professor, então as nações antigas acreditavam no Deus Pai, em Jesus, o segundo, Espírito Santo, terceiro? Não. Isso aí não existia na antiguidade, não, tá? Jesus, Espírito Santo. É que tem pessoas que imaginam que a Bíblia é o livro mais antigo de religião do mundo e o livro de religião com a verdade absoluta do mundo. Tem pessoas que têm um cabresto que imaginam isso. Não, a Bíblia nunca foi o livro de religião mais antigo do mundo, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para os senhores. Então, o conceito de Trindade, ó, é antiguíssimo, antiguíssimo, não tem nada a ver, porque a Bíblia, então, para quem tem fé e crença a respeito. Mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade, tá? Boa tarde, Daniel, uma boa tarde para você, tá? Vamos lá, senhores, vamos continuar aqui. Eu falei que texto bíblico, gente, não defende Trindade coisíssima nenhuma. Se o texto bíblico defende a Trindade, imagine os achados arqueológicos. Vamos lá? Suméria, primeiro povo de achados arqueológicos,
Olha o que vai dizer a Suméria. O universo foi dividido em 3 regiões, 3, cada um dos quais se tornou o domínio de um deus. A participação de Anu era o céu, lá dos sumérios. A terra foi dada a Enlil, a terra, céu, e Ea tornou-se o governante das águas. Junto, eles constituem a tríade dos grandes deuses. Então, temos trindade dentro do povo sumério, lá. E nem a Bíblia existia, que, na verdade, o Antigo Testamento, o livro do Gênesis, uma boa parte dos seus capítulos iniciais são adaptações desses contos sumerianos, babilônicos. Você tem as cartas de Irashará, Enuma Elish, Gilgamesh e Atrahasis. São documentos que antecedem os personagens bíblicos e que muitos desses personagens bíblicos são folclóricos. Como assim, senhor? Não existiram? Não. Existe só dentro da Bíblia, na fé e na crença. Mas, historicamente, a maioria dos personagens são folclóricos. São criações do escritor ou dos escritores do Antigo Testamento. E muitas pessoas acreditando que se é ali uma verdade, mas não, tá? Uma boa parte dos personagens do Antigo Testamento é tudo folclórico. Nunca existiram. Simplesmente o escritor, ele cria a sua fantasia. E aí passou-se o tempo, alguns acharam interessante aquela história, colocaram por escrito. Mesma coisa o dilúvio. Algumas pessoas acreditam que o dilúvio é real. Sobre isso eu tenho 3 videoaulas sobre o dilúvio. Também não. Mera adaptações, tá? Meras adaptações. Simplesmente isso. Deixa eu já mandar um outro aqui pro Hades. Vamos lá. Pronto. Vai lá, Elias do Fogo. Vai lá direto pro Hades, que é o teu lugar. Que é lá no meio do fogo, tá? É lá no meio do fogo, viu? É justamente isso. Aí esses crentes não têm fundamento nenhum. Tem uns títulos, uns jargões que eu vou te contar, viu? Então vamos lá, senhores. Vou dar continuidade aqui. Se eu ver alguma coisa aí no chat, eu já mando direto pro Hades e não desbloqueio mais. Dei oportunidade várias vezes. Agora que eu não desbloqueio mais mesmo, acabou. Agora vai ficar no Hades pelo resto da vida, que morra lá no Hades. Os babilônicos, ou a Babilônia, os antigos babilônicos reconheciam a doutrina da Trindade. As 3 pessoas em um Deus, como se depreende um Deus composto de 3 cabeças que fazem parte de sua mitologia, e da utilização do triângulo equilátero, também como um emblema de tal trindade na unidade. Então, trindade e unidade já existia dentre os babilônicos, que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a Bíblia. Então, já existia o conceito de trindade entre os babilônicos, não é o Pai, não esquece, o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, o Espírito Santo da Bíblia, não tem nada a ver com os babilônicos isso, tá? Então, eu só estou aqui no fundo histórico provando que esse conceito de trindade e unidade não é uma revelação, não é uma fonte segura. Se você tem, então, a trindade da Bíblia, você tem o quê? Um mito. Você tem um folclórico aí. Tá? Você tem uma adaptação dos escritores com parte em cima dos registros mais antigos. Gente, 300 pessoas na live, falta mais 100 likes aí, viu? Por favor, tá? Vamos dando um like aí, por gentileza. Ou like aí, por favor, tá bom? 300 pessoas na live, apenas 200 likes. Então, vamos aumentar esse like aí. Marrete no like aí, tá? Marrete o like aí, por favor. É, senhores. Vamos lá. Cheguei de like. Obrigado aí, viu? Moraes. Obrigado, Moraes, o like aí. Vou continuar. Gente, não adianta citar versículos. Versículos já peguei aqui. O versículo, para mim, da Bíblia não vai provar trindade nenhuma. Eu vou fazer uso de alguns para os senhores verem onde vai parar. Calma, que eu vou chegar. Vocês são tão apavorados. Depois, quem quiser adquirir o esboço completo, depois que encerrar a série Trindade, os senhores podem adquirir lá no meu site, tá? Os gregos, no 4º século a.C., Aristóteles escreveu: todas as coisas são 3. E 3 é tudo. E vamos usar esse número no culto dos deuses. Pois, como dizem os pitagóricos, tudo e todas as coisas são delimitadas por 3. Para o fim, o meio e o início tem este número em tudo.
E esses compõem o número da Trindade. Antes de Cristo, os gregos já se falavam da Trindade, eles já tinham uma mística sobre o número 3. Diz que era uma regência, era a organização, era o princípio, o meio e o fim. 3 coisas. 3 coisas. Antes de Jesus, né? No Novo Testamento. Então, o conceito de trindade entre deuses, entre forças, entre situações, entre os cabalistas, entre os numerólogos, entre tantos outros, já era uma característica comum, senhores. Estou no fundo histórico por enquanto. Aí, não, porque quando chega na Bíblia, eu tenho que ter a verdade. Lógico, né? Para quem tem fé e crença nela, mas para quem é pesquisador, sabe que isso não se passa de uma farsa, de uma mentira, de um plágio, de uma adaptação. Quem estuda a Bíblia seriamente, tá? Com pesquisa, não com crença e nem com fé, tá? Essa é a diferença para quem lida com a Bíblia. No aspecto, o Ribamar, escreva em fonte baixa para você não ser bloqueado, tá? Já estou avisando. Ribamar, por favor, escreva em fonte baixa, tá? Ribamar de Souza, obrigado pelo superchat, mas escreva em fonte baixa aí, tá? Para você não ser bloqueado, por favor, tá bom? Por gentileza, tá? Vamos lá, dar continuidade aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Escreve em fonte baixa, porque senão é bloqueado aqui no meu canal, tá? Eu já aviso logo de antemão. Eu avisei um aí, escrevi umas 10 vezes, eu tive que mandar ele pro Hades. Continuo, senhores. Isso mesmo, paganismo puro. Só que para as pessoas que têm fé e crença na Bíblia, acho que não, que ela é a verdade, a revelação de Deus, não tem paganismo, não tem contradição, ela é inerrante. Bom, para quem tem fé e crença na Bíblia, como inspirada, verdade, aí não enxerga nada disso. Lógico que não enxerga, né? Tem cabresco, não vai enxergar mesmo. Continuo. Egito, o hino Amon decretou que nenhum deus surgiu diante dele e que todos os deuses são 3, Amon, Ra e Pitá. E não há um segundo para eles. Invisível é o seu nome como Amon. Ele é Ra no rosto e seu corpo é Pitá. Esta é uma declaração de trindade. Os 3 principais deuses do Egito, subsumido em um deles, Amon. Claramente, o conceito de unidade orgânica dentro da pluralidade tem um impulso extraordinário com esta formulação. Teologicamente, em uma forma bruta, chegou surpreendentemente perto da forma cristã posterior do monoteísmo trinitário plural, senhores. Vamos ver sobre a influência da filosofia grega na doutrina da Trindade? Olha lá. Muitos historiadores e estudiosos religiosos atestam a influência da filosofia grega ou platônica no desenvolvimento e aceitação da doutrina da Trindade no 4º século depois de Cristo. Mas no que essa filosofia implica e como ela chegou a afetar a doutrina da Trindade? Vamos lá? Para resumir o que era pertinente, começa-se com menção ao famoso filósofo grego Platão. Ele acreditava em uma tríade divina: Deus, as ideias, o espírito do mundo. Embora em nenhuma parte é explicado ou harmonizado essa tríade. Pensadores gregos posteriores fizeram uso dos conceitos de Platão no que se referiam como 3 substâncias: o Deus supremo ou único, a partir da qual veio a mente ou pensamento, e espírito ou essência. Então, de Deus parte, e Deus é o princípio único, aí parte o pensamento, depois o espírito ou a essência. 3 partindo de 1. Em seu pensamento, as substâncias eram diferentes e divinas, mas sendo o aspecto do mesmo Deus. Tal pensamento metafísico era comum entre os intelectuais do mundo grego e assim transferiram para o pensamento do mundo romano do período do Novo Testamento e séculos seguintes. Com a morte dos últimos apóstolos, um pouco desse pensamento metafísico começou a reafetar e infiltrar-se na igreja primitiva, principalmente por aqueles que já tinham se comprometido com o paganismo.
Estudiosos da Bíblia explicam. No final do primeiro século e durante o segundo, muitos homens instruídos vieram tanto do judaísmo e do paganismo ao cristianismo. Estes trouxeram com eles, nas escolas cristãs de teologia, suas ideias platônicas e fraseologia. Ora, a influência na igreja. Muitos dos líderes da igreja que formularam a doutrina da Trindade estavam mergulhados na filosofia grega e platônica. Isso mesmo, um deles, Justino Mártir, foi um deles, um grande apologista do segundo século. E isso influenciou suas opiniões e ensinamentos religiosos. O que as pessoas têm, imaginam e acreditam? Que todo mundo era crente, era servo de Deus, era temente a Deus, tinham todos, após a morte dos apóstolos, a Bíblia como a verdade absoluta, a inspirada e sagrada Escritura, que ninguém nunca deturpou, nem contrariaram, nem adaptaram, como se todos tinham algo como santo, infalível e inerrante. Não, gente. Essa é a história da carochinha que colocaram na cabeça das pessoas. Essa não é a verdade. Essa é a história da carochinha, tá? A verdade é uma outra história. Desde o primeiro século, deturpado, omitido, acrescentado, tá? Em todos os sentidos. Isso eu explico na minha série Deturpação do Novo Testamento, que são em 8 videoaulas, que eu falo de Mateus até Apocalipse, que foi acrescentado, deturpado. Isso está no meu site para venda, não está no meu canal do YouTube, tá? Tem algumas premissas no meu canal, mas quem quiser adquirir, só entrar em contato comigo, tá? Então, desde o primeiro século, já se deturpava, eles não tinham respeito nenhum. Eles não chamavam de escrita, a escritura sagrada, infalível, não. Se fosse sagrado, não deturparia, né? Justamente não omitiria, não se acrescentava nada. Do jeito que estava, se pegaria, né? Obrigado pelo superchat, viu, Wagner Pedro? Obrigado aí pelo superchat, viu? Muito obrigadão aí, tá? Ele coloca assim, é que eu não gosto de colocar nome de pessoas que depois eu posso ter problema com o canal do YouTube, tá bom? Tá? Professor, eu gostaria de ver o senhor. Não dá, aí não depende de mim, depende deles. Tanto que eu não faço nem vídeo do conteúdo. Eu fazia quando era o Santana Madeira, isso eu fazia. Mas obrigado aí pelo superchat, viu? Gente, não esqueça do like, quase 400 pessoas e apenas 263 likes. Tá faltando um like aí, tá? Por favor. Obrigado, vamos embora. Caco Rocha chegando aí também. Obrigado, um abraço aí. Vamos dar continuidade aqui? Vamos lá, senhores. A que ponto chega, que situação, viu? Vamos lá. A linguagem que eles usaram para descrever e definir a Trindade foram, de fato, tirada diretamente da filosofia platônica e grega. E eu vou provar isso. O que, professor? Então quer dizer que a doutrina da Trindade, 3 pessoas distintas, contendo a mesma essência. E isso é a Trindade, viu? Se você não conhece o conceito de Trindade, você que é cristão, que é crente na Bíblia, se você acha que Trindade é 3 pessoas distintas, isso é a Trindade, é uma Trindade politeísta. Isso aí é paganismo. Se você acredita dessa forma. Para você ter esse conceito de Trindade, aí que é um conceito que construíram. É 3 pessoas distintas, contendo a mesma essência. Isso é a doutrina da Trindade cristã, tá? E é pagã, professor? Eu vou provar. É paganismo do mesmo jeito. Pô, professor, eu pensava que Jesus era Deus, o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus. Você pode acreditar. Aí é politeísmo. Aí você está tendo deuses. Com a mesma essência, isso não tem na Bíblia. Mesma essência é criado. Vocês vão ver quem oficializou isso. Quando foi criado. Como foi desenvolvido. Com base em que e por que criaram a doutrina da Trindade. Tá? Na minha parte introdutória, já falei sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que não é perdoada. O pecado de blasfêmia não é perdoado para o Espírito Santo, mas para o Pai e o Filho é. Que raio de essência é essa aí, então? Então, quer dizer, o que não pode para o Espírito, pode para o Pai e para o Filho. Isso é essência? Isso é ter a mesma essência? Não, né? Já desmorona a trindade dos senhores. E está escrito na Bíblia isso, né?
Obrigado, Wagner, pelo carinho aí. Eu sou Fábio, demorei, mas encontrei uma pessoa neutra. Agora estou aqui todos os dias assistindo. Continua. Então não adianta, gente. Já falei, não adianta citar versículos. Um só já derruba. Ó, coloque isso na sua cabeça. Preste bem atenção. Preste bem atenção. A prova da Trindade não é em cima de textos bíblicos. Eu vou fazer uso para os senhores entenderem isso, uma vez por todas. Se um livro, um capítulo, um dito, diga que os três não têm a mesma essência, você pode pegar 300 textos. Acabou. Acabou, senhores. Para quem tem a Bíblia como inspirada, que ela não se contradiz. Isso é uma contradição? É. Vou repetir novamente. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não há de ser perdoada, nem nesta vida, e nem no porvir, e nem no futuro. Mas toda palavra que o homem dirigir contra e pecado contra o Filho do Homem há de ser perdoada. Isso é contradição, acabou a essência de divindade. Ouviram? Acabou. Eu não preciso de 300 versículos bíblicos, não. Com uma suposta trindade, com a mesma essência. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou falando. 3 pessoas distintas é uma tríade? É. É uma trindade? É. É um politeísmo? É, senhores. É. Desde os antigos. Não tem diferença nenhuma, é isso que eu estou falando. O problema é dizer que os 3 têm a mesma essência. Isso não existe. Isso foi criado, que eu vou provar para os senhores, tá? Vou repetir nem que for 1 milhão de vezes. Tá bom? É, professor, coitado do meu Deus, eu tinha meu Jesus, meu Espírito Santo, eu acreditava na Santíssima Trindade, professor. Vamos lá, senhores, vamos continuar aqui. Vamos lá. A palavra trindade em si não é nem bíblica nem cristã, não existe. Em vez disso, o termo platônico trias, da palavra para 3, foi latinizado como trinitas. Foi latinizado lá do vocábulo platônico. Este último dando-nos a palavra em português, trindade. A própria palavra trindade que os senhores têm é da mitologia grega. É dos gregos. A construção é deles. O pensamento é deles. A escola catequética de Alexandria, tendo Clemente de Alexandria Orígenes, pais das igrejas cristãos, os maiores teólogos da igreja grega, aplicou o método alegórico para a explicação das suas escrituras, da sua Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante que os senhores já têm, tá? O prefácio do historiador Gibbons resume a influência grega sobre a adoção da doutrina da Trindade. Agora, na Bíblia, afirmando o seguinte: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O deísmo puro dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o dogma incompreensível da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. Ou seja, vem dos egípcios, ideologia platônica, inserido na Bíblia, aí os senhores estão adorando os deuses dos egípcios, das ideologias platônicas. A trindade que você adora é pagã. Foi isso que aconteceu. Tentaram inibir o paganismo dentro do 1º século, mas depois, no final, foram lá e abraçaram todo o paganismo. Olha que maravilha. Obrigado pelo superchat, Altamiro, e obrigado pelo superchat, Jefferson, também. Amo seus conteúdos, excelente live. Ou seja, se dizia que era pagão, tira o paganismo. Aí depois faz o quê? Coloca o paganismo. Ou seja, a Bíblia aí, ó, toda paganizada, e as pessoas achando que é a Sagrada Escritura. É, Sagrada Escritura por parte do paganismo. É, cheio de paganismo, cheio de mitologia. Simples assim. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Demorei, mas cheguei. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gente, não esqueça do like, 300 likes. Vamos aumentar essa audiência aí, hein? Vamos aumentar a audiência, por favor. Continua aqui, senhores. Vamos lá.
Vou continuar com o meu esboço, tem muito conteúdo ainda. Assim se vê que a doutrina da Trindade deve muito menos com a Bíblia do que para as especulações metafísicas de Platão e outros filósofos gregos pagãos. Não é por pouco que Paulo advertiu os colossenses com as seguintes palavras: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, ou seja, as filosofias vãs sutilezas, daquilo que Paulo alertou a igreja de Colosso, foi justamente isso que aconteceu, senhores. Depois da morte dos apóstolos, vocês acreditam que depois que os apóstolos morreram, as pessoas que lhes seguiram, as pessoas deram prioridade da mesma forma que eles? Não, senhores. Caso houvesse dado, não teria surgido vários embates teológicos no final do primeiro século. Se realmente a verdade fosse existencial no período dos apóstolos, que Jesus era Deus 100%, não existiria outras pessoas para questionar esses conceitos. Se realmente todas as pessoas tivessem o temor à palavra de Deus, que muitos acreditam, não teria existido concílios para questionar o que pode e o que não pode, o que é ou o que não é, senhores. Por isso que a Bíblia nunca foi a palavra santa de Deus. Se ela é a palavra santa de Deus, por que indagá-la? Por que questioná-la? Errado? Que temor à palavra de Deus é essa? Temor nenhum? Esse, né? Que temor é esse? Nenhum, senhores. Então você já vê na história da igreja, na história dentro próprio da Bíblia, em próprio Atos dos Apóstolos, já se vê os concílios sendo existenciais. Se as pessoas tinham os mandamentos de Deus lá do Torá, do Antigo Testamento, uma palavra santa, infalível e tantas outras coisas, não teriam invalidado. Se tivessem as palavras de Jesus como santas, infalíveis e verdadeiras, não teriam invalidado. Como assim, professor? Invalidaram? Invalidaram. Invalidaram. Se diz que o sacrifício de Jesus é a única coisa que remove o pecado, perdoa o pecado, livra a pessoa do pecado, mas daí chega lá em Atos, as pessoas estão batizando para a remissão de pecados. Espera aí, a remissão de pecados é pelo sacrifício de Jesus ou é pelo batismo, senhores? Contradição dentro do Novo Testamento. Olha a palavra sagrada onde fica. Aí se diz que não haveria mais sacrifício porque Jesus é o sacrifício perfeito. Aí o que acontece? Lá estão os apóstolos fazendo sacrifício. Lá está Paulo fazendo voto, e dentro do voto tinha que sacrificar. Que sacralidade é essa? Que santidade e zelo pela palavra é essa? Me expliquem, senhores. Que palavra inerrante é essa agora? Dei-vos exemplos, usando a própria Bíblia, que ela não tem de Deus nada, a palavra de Deus nenhuma. Porque caso houvesse, não teria ocorrido esses feitos que eu acabei de explanar aqui para os senhores. Né? Então, e aí? Como fica? Como fica? Como colocar crença e fé nisso agora? Continuo, senhores. Para ver quem acredita nela dessa forma. Continua aqui, vamos lá? Será que essas passagens provam a Trindade? Vamos aqui agora, vamos a algumas passagens bíblicas. Algumas pessoas buscando reforçar a sua crença na Trindade apontam para um número de passagens bíblicas que supostamente mostram o Pai, Filho e Espírito Santo operando em conjunto como uma trindade. Mas essas passagens realmente mostram isso? Deve-se ter a certeza de ler exatamente o que esses versículos dizem e o que eles não dizem, e não ler apenas para as próprias suposições equivocadas. A doutrina da Trindade assume que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas coiguais em um ser divino. Isso é a doutrina da Trindade, tá? Vamos pegar o primeiro caso, Gênesis 1:26, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ah, professor, o verbo aí no plural é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né?
Naashé é o vocábulo façamos em hebraico, tá? Vaiomer Elohim Naashé Adam Betzalmenu Kidmutenu Kai Epi Hoteó Septuaginta Poiesomen Antropon Katikona Remeteram Kai Kati Homoiosim. Então, Gênesis 1:26, agora vou pegar alguns textos que os apologistas a favor da Trindade usam para dizer que ali é a Trindade. É a Trindade. Vamos lá, né? Trindade. Aí que colocaram na cabeça que o verbo plural no façamos é a Trindade. Aí vem a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Quando você tem um vocábulo que ele é plural, se limita a apenas 3 pessoas? E aí? Quando você pega e vai, carros. Eu vou em uma agência de carros. Isso limita, preste bem atenção, limita a apenas ter 3 carros. É limitado? É? Então, quando se fala, pega-se um vocábulo no plural, é um vocábulo limitado? Desde quando um vocábulo tem um substantivo no plural? Carros, covas, dentes. Ele tem apenas 3 dentes. Opa! Apenas 3. Aí sim. Dentes está no plural. Mas eu estou especificando o número. 3 dentes. Apenas tem. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu falo, gente, isso, a questão do singular e plural, isso aí é uma construção, vou colocar, do primário, senhores. Aí o crente religioso, pega, confundamos, desçamos, façamos. Aí ele pega esses vocábulos no plural na Bíblia e ele limita um plural a 3 pessoas. Gente, isso é coisa de primário. Plural é plural. Sabe o plural? Sabe? Poxa, não dá, senhores. Se for o singular é uma coisa. 1, 2, 3, carro, cova. A cova do fulano. O carro do fulano. Então não queiram pegar Gênesis 1, pare com isso, pelo amor de Deus. Não sejam bitolados. Plural é plural. Ah? Plural é plural, senhores. Aí as pessoas, coisa de 5ª série, quer colocar que Gênesis ali é a Trindade, porque o plural é 3. É 3, ali é 3. Por quê? Porque, irmão? Porque ali é a Trindade? Não, porque façamos, irmão, tá no plural. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha a mentalidade, que ponto chega. Me desculpa, isso é coisa que eu não deveria nem pegar esse texto, né? Mas eu faço alusão porque muitos, por não saberem regras primárias de singular e plural, limitam um plural a 3. Infelizmente, fazer o quê? Aí eu tenho que fazer isso. Fazer o quê? Boa tarde, Rodrigues. Boa tarde. Então, plural é no mínimo 3, então vai ter que colocar isso, Ângelo. Vai ter que colocar. O plural mínimo é 3. O Alexandre diz, então, é 3, mas é 1. É 1 é 3 e 3 é 1 e assim vai. Continuo, vamos lá. Vamos entrar aqui, mas vamos analisar o texto. Só isso aqui eu já fundamentava, mas vamos fundamentar mais. Uma trindade? Por que o escritor colocou a fala no plural? Porque ele não disse assim, ó. Deixe-me fazer o homem conforme a minha imagem. Poderia? Poderia. Tal reinterpretação parece ter sugerida por alguns tradutores no início. O uso do plural na história teve várias interpretações. Alguns achavam que é filo, Alguns achavam que é plural por causa dos anjos. A partir de Filo em diante, comentaristas judeus têm, em geral, considerado que o plural usado por Deus retrata a sua corte celestial, isto é, os anjos. Alguns colocaram que ali é Cristo, faz parte do plural. A partir da epístola de Barnabé e Justino Marte, se vê o plural como uma referência a Cristo. Os cristãos, tradicionalmente, acreditam que este versículo fala da Trindade. Ou seja, olha o que fizeram, limitar até os próprios pais das igrejas. A patrística fez a mesma coisa, porque são cristãos. E quem é cristão vai colocar tudo, aí Cristo, igual o Justino Marte. Justino Marte, em sua obra,
ele tentou provar que Jesus estava em todo o Antigo Testamento no diálogo com o Trifão. Sabe o que Trifão falou para Justino? Ô Justino, você explanou, você falou, agora me dê as provas. Me dê os fundamentos agora. Sabe o que Justino falou? Não, eu apenas creio. Eu apenas acredito. Eu apenas concebo, mas eu não provo, viu, Trifão? Ai, tá. Então vamos aceitar a invenção dos homens, porque eles creem, mas não tem prova. Olha que maravilha. Isso é o que acontece com muitos crentes por aí. Eles apenas acreditam porque o outro acreditou. Mas tem prova? Não, irmão, tem prova não. A gente não prova, mas a gente crê. Então, fique com a sua fé, com a sua crença, porque o professor não lida com isso. Eu preciso de uma prova. Tá? Tem que ter prova, fundamentos. Que é o que a maioria dos crentes não traz. Fundamentos, apenas crença, achismo, falácia e fé. A Santíssima Trindade é dos pagãos. Dos pagãos. Paganismo puro inserido. E o povo está dando glória a Deus, aleluia, e falando língua estranha ainda. Complicado, senhores, complicado. Vamos continuar aqui, senhores. Vamos lá. Tá bom o conteúdo? Tá bom, senhores? Primeira parte eu tenho... Não vai dar tempo. Eu tenho 15 páginas só hoje. Usei apenas 4. Então vai ser umas 6 lives, 6 partes só sobre a face da Trindade. Conteúdo completo para os senhores. Não perca a série, viu? Falei sobre o Cristo, vamos lá. Plural majestático também surgiu, que o plural lá em Gênesis seria um plural majestático. Segundo Samuel 24:14, Davi usa o plural como sendo representante de todo Israel. Em Isaías 6:8, o Senhor fala em nome de sua corte celestial. No seu antigo contexto israelita, o plural é naturalmente entendido como se referindo a Deus e a sua corte celestial. Já chama-se também, lá em Gênesis 1:26, autodeliberação, Joe Muraoka, um grande gramático. Preferiu a visão de que esse era um plural de autodeliberação, já Cassuto. Sugeriu que autoencorajamento. Nisso, ele é seguido pelos mais recentes comentaristas. Tirei daí como, que é a página fonte 13, como fulanos. Como Westermann, Stake, Cross, Dion, tá? Isso aí quem vai é o Cassuto, seu comentário do livro do Gênesis. Tá bom? Na página... Opa! Aqui. Livro de Gênesis 1 ao capítulo 11. Também tem o Tratado de Abraham. Tá? Por aí se vai. Bom, continuo, senhores. Plural da divindade. Klein, seguido por Hassel, sugere que o plural é usado por causa da pluralidade dentro da divindade. Deus está se dirigindo ao seu espírito, que está presente e ativo no início da criação. O uso do verbo no singular criar, em 1:27, de fato, sugere que Deus trabalhou sozinho na criação da humanidade. Vamos criar o homem. Deve, portanto, ser considerado como um anúncio do divino para a corte celestial. Isso tudo é posicionamento teológico. Agora, por que Gênesis 1:26 não se aplica à Trindade? Agora, eu coloquei um comentário do que as pessoas acham, o conceito de vários teólogos modernos, de vários cristãos. Agora, eu, professor, vou colocar a minha defesa, a minha exegese, é minha, tá? Por que Gênesis 1:26, eu, professor Fábio, não aplico a Trindade? Daí os senhores podem pegar e refutar os meus fundamentos, porque tudo que eu faço é fundamentado. Vamos lá? Vamos ver por que Gênesis 1:26 não se aplica à Trindade? Vamos ver. Gente, obrigado aí, 370 pessoas na live, tá muito bom. Alguns likes aqui estão moderados, vamos lá? Agora eu vou provar, por quê? Vou compartilhar meu esboço aqui. Vamos lá, por quê? Primeiro, caso desconhecido, preste bem atenção. O autor da narrativa desconhecia tal trindade. Qual trindade? A trindade cristã que colocaram. Não vou nem compartilhar, vou explicar isso aqui. O autor, quando escreve o livro do Gênesis, preste bem atenção. O escritor está escrevendo o livro do Gênesis. Escrevendo. Ele tinha o conceito da trindade que foi desenvolvida pelo cristianismo? Tinha. Primeira prova é isso, é o caso desconhecido. Ele conhecia um verbo que se fez carne? O escritor do Gênesis, preste bem atenção no que eu estou falando. Tinha, gente? Escreva aí no chat, por favor. Quando ele usou o verbo façamos, ele acreditava que era o Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Quando ele está escrevendo o livro do Gênesis, ele tinha esse caso, ele tinha essa revelação? Tinha, senhores. Me respondem, por favor, no chat agora.
Vamos lá, espero, senhores. Ô, louco, tô esperando aqui. Deve estar um delay monstruoso. Aí, isso, agora que eu tô vendo. Aê. É isso, senhores. É, justamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Justamente. Não. Não tem. Essa é a questão que eu estou colocando. Não tem como mesmo. Impossível. Não tem como. Rafael coloca. Não tem como. Como que é? Copiou do meu livro isso tudo. Os livros, eles existiram para serem pesquisados, tá? Pesquisados. Bom, isso mesmo, gente. Não, é impossível. Plágio sumério. Tá aí para todo mundo procurar. Não, lógico que não, gente. É isso que eu estou falando. Obrigado, Jussi. Obrigado aí, viu? Obrigado pelo super strike aí. Opa, sticker. Não, é isso aí, gente. Não mesmo. Não tem como. Então, aí justamente, Rodrigo, os professores têm que Deus revelou para Moisés, os protestantes têm que Deus revelou para Moisés, não revelou nada. E outra, não foi Moisés que escreveu Gênesis coisíssima nenhuma, pelo amor de Deus. E só na cabeça também, pessoas que não estudam, tá? Pessoas têm que estudar para saber, impossível. Então não tem como. É justamente sobre isso que eu falo. Só que as pessoas não mentalizam, não raciocinam. Tem que raciocinar. Obrigado aí, Severino, pelo joia aí, viu? Isso. Essa é a questão, senhores, tá? Continuo. Primeiro passo é esse. Então, era desconhecido. Agora eu vou entrar na mudança de estilo. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês entenderem a argumentação, que agora é gramática pura. Vou usar o grego puro aqui agora, tá? Grego puro, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Gente, o que eu estou fazendo uso aqui é dos textos que os protestantes estão fazendo uso, viu? Eu estou colocando meus fundamentos aqui. Não tem como, tá? Por mais que o escritor tivesse em mente isso, não tem como. Olha a manipulação, adulteração, que é simples. Mudança de estilo. Vamos lá? À medida que a narrativa se aproxima do seu clímax, isso do capítulo 1 aí de Gênesis, tá? Vou provar isso, no estilo. O estilo perde sua rigidez concisa e revela um sentimento poético que sugere que a passagem é moldada em um antigo hino sobre a criação. Existia, professor, algum antigo hino sobre a criação? Sim, existia entre os babilônicos ou sumerianos, hinos sobre a criação. Então, a narrativa do capítulo de Gênesis, do capítulo 1, ela é moldada, e vou provar isso para os senhores. Vou continuar aqui. Olha as provas fundamentadas que o professor faz uso dentro do hebraico. Em vez do simples jussivo, agora eu vou entrar, se tem um cortativo, são classificações gramaticais de qualquer autodeliberação ou consulta com outros seres divinos. Vamos lá. Depois adquirir o esboço aqui, tá bom? Vamos lá. O que acontece, gente? Dentro da narrativa do Gênesis, exemplo, vocábulo haja, Yehi, Gênesis 1:3, é um jussivo singular. O verbo aqui, ó, haja luz e houve luz. No versículo 1:6, também Yehi, haja, é jussivo singular. Ikavu, que ajunta-se, é um jussivo plural. Vou provar aqui a diferença do estilo de linguagem. A expressão apareça, Gênesis 1:9, veterae, apareça é um jussivo singular. Tadiche, produza, é jussivo singular. Yehi, Gênesis 1:14. Peguei do capítulo 1 do Gênesis. A expressão produza, ishritsu, jussivo plural. Voi, yofek, jussivo singular. Irev, Gênesis 1:22, que é multiplica, jussivo singular. Totse, Gênesis 1:24, que é produz, jussivo singular. Agora bem, nasce, façamos, cortativo plural. Aí vem o domínio também, que é plural, está no jussivo. Ou seja, eu tenho toda a construção dos verbos, desde o versículo 3 até o versículo 26 do Gênesis, todos no jussivo, mas quando chega no façamos, está no cortativo. Eu tenho outros verbos no plural? Tenho. Aqui, ajunta-se, é plural, está no jussivo.
Eu tenho aqui produza, também tem um justivo, plural, não é cortativo. Eu tenho o próprio dominem, do mesmo versículo 1:26, onde está o façamos, o homem é a nossa imagem e semelhança, como domine, está no justivo plural. Só no façamos está no cortativo. Isso aqui eu já provo a deturpação do texto. Ou seja, o escritor, quem escreve, ele escreve dentro do seu próprio estilo. Ele vem usando o justivo tanto no singular quanto no plural. Aí, quando chega no façamos, ele sai do justivo para o cortativo. Me provem algo melhor do que isso, por favor. Isso aqui chama-se crítica literária, senhores. Crítica. Tem alguém causando aqui? Deixa eu ver quem está causando aqui no chat. Pronto, já vi aqui. Agora eu já derrubo. Tchau, Luiz Costa. Um abraço para você. Vai pro Hades, viu? Sucesso lá no Hades. Pronto, gente. Já foi pro Hades, já vi aqui, tá bom? Já foi embora. Já falei. Não tem fundamento, vai para lá. Senhores. Então você vê dentro do próprio hebraico, senhores. Dentro do próprio hebraico. Dentro da crítica literária. Isso chama-se crítica literária, que faz parte da exegese, que é a minha especialização. O que eu estou falando aqui não é uma invenção, não. Essa é a minha especialização. Eu tenho obra publicada nessa área. Então não estou falando aqui coisas do que eu penso, do que eu acho, não. Tá? Estou dentro do hebraico. Fiz uma análise daqui da crítica literária. Então o estilo de linguagem, ele vem no justivo singular, justivo plural. Apenas isoladamente. Ele coloca no cortativo. Não, senhores. Mudança de estilo. Tá? Então, é um texto corrompido, adaptado. Tá bom? Continuo, senhores. Vamos lá, vamos pegar mais um texto aqui. 1h06 de live. Vou tentar fazer no máximo 1h30, se não der hoje. Já foi pro Hades aí. Quem causar aqui no chat vai pro Hades. Não acabou. O professor Fábio não tem piedade, não. Vai causar lá na PQP. Lá no canal de outro. Aqui não. Tá bom? O caso de Mateus 3, 16 e 17. Olha lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, ó. Viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa referência está em outros textos também, dentro dos sinóticos. Aí algumas pessoas fazem uso desse texto, dizendo que esse texto é a prova da Trindade, porque Jesus está no Rio Jordão, a voz do Pai ecoa do céu, e o Espírito pousa sobre Jesus. Tá vendo só? As três pessoas aí. Ok. Mas tá dizendo que é a mesma essência? Tá? A mesma essência? Espera aí. Se os três têm a mesma essência, preste bem atenção. Se os três têm a mesma essência, aí vem a pergunta. E também isso é um conceito teológico, tá? É conceito teológico, não é bíblico, é um conceito teológico. Se Jesus era Deus dentro do seu ministério, que aí surgiu o conceito, Jesus, no seu ministério foi 100% homem, 100% Deus. Isso não existe. Isso é outra história da carochinha para leigo dormir, tá? Para leigo dormir. Só dorme leigo. Quem é estudioso, não. O estudioso sabe disso. Não existe essa história do conto da carochinha. Jesus é 100% homem e 100% Deus, tá? Então, 100% homem, 100% Deus, Jesus foi e se batizou. Então, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, logo os outros dois também teriam que se batizar, viu? Tá? Tá bom? O que é para um, é para todos. O que não é para um, não é para os demais. Tá bom? Mas vou fazer a leitura aqui. Continua aqui, senhores. Vamos lá. Vou compartilhar meu esboço aqui. Vamos lá? Vamos ver esse texto aqui. Quem viu? Quem viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus? Preste bem atenção. Em Mateus está Espírito de Deus. Espírito de Deus, preste bem atenção, não é o mesmo conceito que Espírito Santo, tá? Porque o conceito da expressão Espírito de Deus não tem nada a ver com Espírito Santo. Isso você pode pesquisar em todo o Antigo Testamento. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali não é Espírito Santo. É outro conceito. Ruach HaElohim. Ruach HaElohim.
Eu estou pronunciando aqui porque tem gente querendo corrigir a minha pronúncia do hebraico. Eu não pronuncio Ruach, Elohim, né? É a mesma coisa. Eu pergunto para você, você é brasileiro, como que fala o nome do astro que ilumina e que traz calor para o nosso planeta? Qual o nome? E qual é o nome daquele condimento que você coloca na comida para trazer um sabor e ficar um pouquinho salgado? Qual o nome que se dá isso aí, gente? Escreva aí para mim, por favor, o nome do astro que ilumina, que traz calor sobre a Terra. Isso. Agora, olha só. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer só uma experiência. Olha o que eu vou fazer aqui agora, só para vocês verem a que ponto chega a ignorância de alguns seres humanos. Eu quero que alguém entre aqui na minha live, aqui agora, vou colocar o link, com câmera e microfone, e você vai falar esse nome aqui agora, aqui na minha live. O link tá aí, ó. Entra aí, por favor. Só para pronunciar o nome dessas duas coisas. Entra com câmera e microfone, por favor. Entra aí, por gentileza. Entra aqui, por favor. Deixa eu dar uma aula para vocês aqui, de algumas pessoas que às vezes querem corrigir as minhas pronúncias em hebraico ou grego. Por favor, entra aí, gente. Uma pessoa só apenas. O link tá aí no chat. Entra aí, por favor. Alguém entra aí para mim, por gentileza, que eu quero que vocês respondam isso ao vivo, para ver onde vai chegar. Só para vocês terem a noção. Quando o professor aqui ensina hebraico ou grego, eu ensino para um público brasileiro, que fala o português. Pegue o link, entra aí, pelo menos um, por favor, com câmera e microfone, tá? Só para responder isso para mim. Só para vocês verem a que ponto chega. Aí, Jussi, ó, Jussi. Obrigado, Jussi. Uma dama, a primeira vez, uma dama consegue entrar a primeira vez na minha live. Jussi, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Jussi? Tudo bem, professor. Boa tarde, povo do chat. Hoje eu posso entrar porque agora eu vou ter fundamento, né? Jussi, você fala da onde? Curitiba. Curitiba. Muito sol por aí? Tá clarinho, mas tem sol. Curitiba é aquela coisa, né? De repente começa a chover, daí neva. Só de sempre. Entendi. Jussi, qual o nome desse astro que está iluminando aí? Qual o nome dele? Sol. Sol. Quando você pronunciou Sol, o final saiu com L ou com U? L. Com L seria Sol. Ah, verdade. É que para mim é aquela coisa do sol. Isso. E sol. Ó, sol. Mas saiu, é verdade, a boca, né? Olhando aqui na câmera agora. Justo. Classificação igual. Sol. Aham. E o nome do condimento que traz um pouquinho de tempero na ó, de novo a boca, né? Sal. Aí, sal. Tá vendo? É, sal. Ou seja, o que acontece? Eu chamei só para você ver. Esse é o nosso costume. Nós, brasileiros, nós não priorizamos classificações labiais, classificações linguais, dentais, palatais, guturais. Né? Nós não priorizamos isso, porque é uma característica nossa. Se nós pegarmos os portugueses, sim, eles priorizam algumas classificações fonéticas. O hebraico também tem? Tem. Agora, imagine eu ensinar hebraico para você, Jussi, eu vou falar assim para você, ó, o nome da primeira consoante em hebraico, vou colocar bem aportuguesado, é Aleph. Aleph. Só que a consoante Aleph, né, a construção dela, na verdade é uma aspiração. É Aleph. 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 É literal. É só sai ar, mas não sai a letra. Justo. Tá vendo a diferença agora? Então, quando eu ensino alguma coisa, gente... gente, só justo já foi o suficiente. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, Marcos Martins, Jair. Obrigado, viu? Obrigadão, tá? Você não perca o meu raciocínio aí da minha transmissão. Mas só para vocês verem que algumas pessoas... A que ponto chega a ignorância? Que tem gente, Justo, querendo priorizar uma regra gramatical fonética do hebraico, mas o próprio português, ela não sabe. E como que eu vou exigir isso de alguém priorizar? Ah, não se fala el, é ele. Ah, não é el, é ele. A el com segol é uma preposição. El com sere é o nome da divindade. Disso tudo o professor Fábio Sabino sabe. Mas eu ensino brasileiros. E o brasileiro você tem que ensinar como? Com a didática dinâmica, da forma que ele lida com a sua língua para o próprio aprendizado. Se eu for pegar um aluno hoje e ensinar o alfabeto hebraico da forma que tem que ser, coitado do aluno, ele vai ficar 6 meses
para pronunciar de forma correta. Sabe o que vai acontecer? Perdi o aluno. Vai falar, nossa, que professor lixo, encheção de saco. Professor, 6 meses para ensinar porcaria de um alfabeto? Essa é a questão, Jussi. Obrigado pela sua participação. A impressão que eu tive, eu observei isso, professor. Eu vi a pessoa. É o caso que o professor está se referindo. E a impressão que eu tive é que, às vezes, tive aula de francês, né? E no francês você tem diferença entre uma frase com S e o E. Então, le jeune, les é o plural. E na maioria das vezes não se pronuncia. Só que aí a pessoa quis trazer a aprendizagem de uma outra língua, ou de repente ele não teve essa aprendizagem, ou sei lá, achou que era um preciosismo, sabe? Nossa, vou mostrar aqui que eu vou corrigir, nossa, eu sei mais. E aí é tiro pela culatra, porque, perdeu a oportunidade de interagir, que estava bem bacana o conteúdo, porque quis, né? Nossa. E outra, passou uma imagem horrorosa. Eu fico. Isso tem um pouco também daquele preconceito linguístico, né? A pessoa escreve lá no chat, não sei o que lá, ela fala errado de acordo com que norma? Norma culta padrão. Poxa, você conseguiu entender o que a pessoa disse? Eu vou falar a frase aqui para o professor. Professor, os tijolos das paredes tá velho. O professor entendeu o quê? É mais de um tijolo, os tijolos. É mais de uma parede, as paredes. E o professor entendeu o estado dele, que é o quê? Tá velho. Então, o objetivo da língua é comunicar. Conseguiu comunicar o que você queria comunicar? Beleza. Tá dizendo para mim fazer. Cara, passa para frente. Você conseguiu entender que a pessoa está dizendo que ela está fazendo uma coisa? Beleza, passa, entende? Vai, só vai. Porque o objetivo é comunicar. O professor comunicou. Daniel. El é o mesmo El do El. Daniel. Não interessa que eu vou fechar a minha boca e vai fazer El. A não ser que seja outra palavra, né? Essa é a questão. Obrigado, Jussi. Uma boa tarde para você. Até mais. Tchau, tchau. Professor. Gente, isso aí foi só para ter exemplo, tá? Não dá liberação, que agora eu vou continuar meu esboço, tá? Só queria só esse exemplo, só para provar para vocês que nós, brasileiros, nós temos essa deficiência de classificação fonética, tá? Então, quando alguém tentar entrar aqui para querer me corrigir, primeiro corrija o seu vocabulário. Primeiro, então, seja perfeito em todas as questões gramaticais do seu próprio país. Porque há pessoas que acham, porque nós vivemos no país Brasil e falamos o português, todos os brasileiros conhecem todas as regras gramaticais do nosso próprio idioma. E não! Quer conhecer todas as regras gramaticais do seu idioma? Faça a faculdade de letras, tá? Nós nascemos para nos comunicarmos. E, às vezes, eu, professor Fábio, posso errar? Posso, e muito. Na minha fala, na minha escrita, eu não sou perfeito. O hebraico também posso? Posso. Mas quem se considerar perfeito em tudo, por gentileza, escreva um livro da perfeição linguística em todos os idiomas, em todos os sentidos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Roberto Soares, aqui foi apenas para trazer um exemplo, tá? O exemplo já foi dado. Obrigado pelo carinho de estar aqui nos bastidores, viu? Quero agradecer o superchat do Eric Luciano. Arrebenta, professor. Professor, esse esboço está disponível no site só após eu concluir a série Trindade, tá? Quando eu concluir a série Trindade, aí vai estar disponível, tá bom? Aí eu vi todo mundo colocando exemplo lá, sol, é sol, sal, não é sol, não é sal. É sol e é sal. Se eu for respeitar agora, você acha que o professor Fábio Sabino, brasileiro, fala português, eu vou ficar, irmão, corrigindo, irmão, não sabe nem falar sol, não é sol não, é sal. Meu irmão não sabe nem falar sal, não é sal não, ele não é sal. Não, professor, não é el, não, é el. Olha, que ponto chega a ignorância. Ridículo. Mas eu fiz isso para provar a que ponto chega a burrice de alguns que se dizem ser professores e querem entrar na minha live para corrigir as minhas pronúncias. Pare com isso, tá bom? Parem. Menos. Se eu falo, oportunidade tiveram, né? Mas, infelizmente, deixa eu ver quem está escrevendo em fonte alta aqui. Escreva em fonte baixa, não vou mandar pro Ades, hein? Por favor. Não vou mandar pro Ades, tá? Escrevam em fonte baixa, senão vai pro Ades. Ó, já estou mandando aqui, então. Autor desconhecido, escreva em fonte baixa, por favor. Senão você será bloqueado aqui, tá? Já estou avisando de antemão. Continuo, senhores.
Isso aqui depois eu vou fazer esse recorte, eu faço questão de fazer esse recorte. E colocar lá, só para o camaradinha aprender um pouquinho a ter humildade em querer corrigir um professor. Um professor de hebraico que eu sou há 15 anos. E tem gente que começou agora aí. Isso que eu acho mal barato. Eu exerço a docência há 15 anos. Tem gente que começou agora achando que descobriu o ovo no toba da galinha. É demais, é demais. É demais. Vamos lá, senhores. Vamos dar continuidade no esboço aqui. Depois aqui eu faço o recorte e fica top. Vamos lá. Quem viu? Somente Mateus escreve explicitamente que Jesus, eidento pneumatuteu, viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Segundo a narrativa de Mateus, só Jesus quem vê isso. Já os outros evangelistas, é claro, implicam isso. Os sinóticos não indicam se as multidões testemunharam o evento, mas o silêncio provavelmente deve ser interpretado como significando que não testemunharam. No Evangelho de João, no entanto, João Batista é explicitamente testemunhado, ou seja, é ele quem vê. Então, temos problemas dentro da narrativa do batismo de Jesus? Temos. Esses maiores detalhes eu fiz uma live só sobre isso, tá? Só sobre isso eu fiz, tá bom? Continua aqui, senhores. Vamos lá. Compartilhando o esboço. Qual o correto? Mateus registra agora o problema que eu falei para vocês, ó. To pneumatuteu, o Espírito de Deus. Mateus. Já o escritor Lucas registra to pneumatohagion, o Espírito Santo. Apenas Lucas. Aí Marcos e João vão registrar to pneuma, apenas o Espírito. Então Marcos e João não falam se é o Espírito de Deus, se é o Espírito Santo, apenas Espírito. E quando você pegar a expressão Espírito, isso aqui é, como posso dizer? É muito relativo, porque a palavra pneuma, ela por si só, ela é muito relativa, não tem como você conotar que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é como posso dizer, um demônio, um espírito maligno, pode ser um vento, um ar, qualquer coisa eu posso fazer, quando eu tenho apenas no neutro da forma que está aqui, apenas pneuma. Agora, quem vai falar de Espírito Santo é apenas Lucas. Então eu tenho um testemunho de Marcos, testemunho de João, que vão trazer Espírito, o Espírito, e eu tenho aqui o caso de Mateus, que é Espírito de Deus. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho 3 fontes que estão me dando uma prerrogativa que já aí, essa segunda pessoa que todo mundo subentende, não seja o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade que alguns queiram colocar, mas que sim, que seja uma ação do próprio Pai. Então, vendo a diferença agora? Então, quando eu chego no grego, eu vejo diferença aqui. Então, apenas Lucas vai colocar o Espírito Santo. Mateus, Marcos e João, não. Não. Mateus vai colocar que é o Espírito de Deus. Espírito de Deus não tem nada a ver com o Espírito Santo. E eu colocar apenas o Espírito também não pode dizer que seja o Espírito Santo. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Tá? Por isso que eu falei. Tá aí, ó. É o texto que todo mundo utiliza. Isso agora é exegese. Esses são meus fundamentos. Lembra que eu fiz aquela live querendo os textos? Então, de todos os textos que vocês me passaram naquela live, que eu anotei, então eu priorizei aqueles que realmente chama mais atenção, né? Que parece que dá a entender que realmente é uma trindade ali, tá? Vou continuar aqui, senhores. Vamos lá compartilhar o esboço e terminar pelo menos esse texto que eu preparei hoje sem condições. Não vai dar, não. É muito conteúdo. O Espírito é descrito como katabaino rosei peristeran, descendo como uma pomba. O particípio katabaino é acompanhado por ercomenon. Somente em Mateus se tem a expressão descendo e vindo sobre ele. Apenas Mateus registra essa expressão aqui, ó. Marcos não registra, Lucas não registra e João também não registra. Isso trata-se de um capax legomeno, que no caso se dá e se tem isso como uma interpolação. Ou seja, um acréscimo. Porque ambos que trazem a mesma narrativa, que é outro problema que surge nisso, mas sobre isso eu tenho aí no meu canal do YouTube, sobre esse batismo de Jesus, eu fazendo alusão desse conteúdo, que as informações, elas não se coadunam. Não se coadunam. Se você pegar o sinótico a respeito do batismo de Jesus, não existe uma coadunação, tá? Existe um problema seríssimo aí, dentro dessa própria narrativa aí. Vamos lá, senhores, continuo. Gente, não fique flodando aqui no chat. Isabel, por gentileza, não flode aqui no chat, tá?
Por favor, tá bom? Por gentileza, peço encarecidamente, tá? Escreva apenas uma vez, não precisa flodar aqui. Não gosto desse tipo de comportamento no chat. É deselegante isso, tá bom? A pomba, como símbolo do Espírito Santo, ocorre apenas na literatura rabínica relativamente tardia. Uma trindade? Uma suposta indicação da trindade? O filho é batizado, o Espírito desce sobre ele e o pai emite uma declaração do céu. No entanto, não há nenhum indício de 3 pessoas em um único ser. Não existe isso na narrativa, como a doutrina da Trindade afirma. E o Espírito não é revelado ou representado como pessoa aí na narrativa de Mateus, de Lucas, de João ou de Marcos. Não. Então, pegar Mateus, a narrativa do batismo de Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, tá colocando o Espírito aí como uma pessoa, tá, senhores? Não. Não como pessoa, tá? Porque eu não sabia que pomba era uma pessoa. Como uma pomba. Então, eu teria que usar um outro elemento para colocar o Espírito Santo nessa narrativa como pessoa. Isso não é o caso, tá? Não é o caso. Gente, obrigado pelo carinho aí. Não esqueçam daquele like, por favor, tá? Vamos continuar aqui, pelo menos para encerrar essa narrativa, no mínimo. Continuo. Olha o que aconteceu. Aí, Justino. Opa, deixa eu ver. No entanto, afirma que o Espírito não é revelado, tá? Justino, curiosamente, fala dessa narrativa. É um problema isso aqui. Que um fogo acendeu no Jordão. Já viram isso? Que um fogo acendeu no Jordão? Justino Mártir, pai da igreja, início do 2º século, vai falar que no ato do batismo de Jesus, um fogo se acendeu no Jordão. E este fogo ou luz também aparece nos manuscritos latinos antigos, bem como no Evangelho segundo os Ebionitas, como também Tassiano em seu Diatessaron, tá? Se a voz que ecoou no céu é fato, lá que ecoou no céu, esse é meu filho amado, porque as pessoas que ali presentes estavam não se espantaram? Pois não há nenhuma atestação da observação sobre o espanto ou admiração das outras pessoas presentes. Aí eu vos pergunto, a voz que ecoou, como que eu vou provar que Mateus 3, ou qualquer outra narrativa de Marcos, de Lucas e João, se trata da Trindade, da voz que ecoa, se em nenhum dos escritos desses evangelistas, eles relatam que as pessoas que ali estavam se batizando e aqueles que foram batizados se espantaram com isso? Ou seja, que prova então eu vou dizer que ali se trata de uma trindade? Que prova que eu terei fundamentos de outras pessoas para terem endossado, se não houve espanto, nem surpresa por parte de ninguém? Logo, se alguma daquelas pessoas tivesse alguma incerteza do ministério de Jesus, nesse exato momento seria o mais que propício qualquer um dos 4 escritores que narram o batismo de Jesus descrever o que aconteceu com aquelas pessoas ao ouvirem a voz do Pai falando sobre Jesus, o seu Filho. Mas, por incrível que pareça, nenhum dos escritores, dentre os sinóticos e João, vão relatar esse fato, esse ocorrido, dessa voz audível. Audível. Agora não falei audível. Audível. Cadê? Ninguém. Então, será que realmente houve uma voz? Dita-se, clara, nítida, perfeitamente audível, se não houve espanto e nenhuma manifestação por ninguém que estava ao redor do batismo de Jesus, senhores? Né? Poderia estar na narrativa de suma importância? Porque aí as pessoas lembrariam do quê? A voz de Moisés, a voz de Deus para Moisés. Olha, Moisés, fale Deus com você, mas não fale Deus conosco. Seria um momento agora do Eterno oficializar e todos saberem realmente que Jesus era o Filho amado de Deus. Deus converteria o coração de muitos ali que talvez estavam ali apenas vislumbrando o batismo daquelas pessoas, mas que não queriam descer ao batismo de arrependimento e confissão de pecados. Mas não, ninguém se converteu, ninguém ouviu voz nenhuma.
E onde está a Trindade agora em Mateus, no batismo de Jesus, senhores? Por isso que eu falo, citar o versículo para mim não explica nada. Você tem que observar o versículo, indagar o versículo, julgar o valor daquele versículo, criticar o versículo, criticar o escritor, do porquê não, se é a coisa mais emblemática. É a voz do Eterno, a voz do Pai, a voz de Deus. Não tem, né, senhores? Não tem, né? Então, aí eu tenho que acreditar em tudo que as pessoas colocam só porque cita o versículo, achando que é verdade absoluta. Não pode ser assim. Continuo. Além disso, a pomba era considerada entre os semitas como um símbolo do Espírito. E pelos mestres judeus, o Espírito que pairou sobre as águas primitivas, Gênesis 1:2, foi comparado a uma pomba. Daí se pode entender porque um pombo vindo sobre Jesus deveria ter sido considerado como símbolo de uma descida do Espírito. Ou seja, não se tinha a visão do Espírito como uma pessoa, e sim uma ação. Por isso que os escritores dos evangelhos têm divergências. Omissão ou acréscimo. Vamos lá? Algumas outras divergências dos registros sinóticos do batismo devem ser observadas. João não diz nada dos céus abertos, não fala sobre céu aberto, coisíssima nenhuma. Ou da voz do céu, não fala nada de voz do céu. Esquece. João não vai falar isso, não. A narrativa de João parece ser mais primitiva do que a dos sinóticos. Jerônimo, que fez a Vulgata Latina, cita o seguinte trecho do Evangelho dos Hebreus. Espera aí, senhor, Evangelho não, isso não é livro aos Hebreus, não. Evangelho dos Hebreus que não foi canonizada na sua Bíblia, mas que os pais das igrejas fazem menção, viu? E tiveram os Evangelhos dos Hebreus como inspirado. Não é o livro dos Hebreus que está na sua Bíblia. Preste bem atenção. Evangelho dos Hebreus. Sobre isso eu tenho aí no meu canal, tá? Sobre os livros apócrifos, que deveriam fazer parte do cano, mas a patrística, os pais das igrejas, que selecionaram os livros que eles quiseram para defender as doutrinas no período deles, da crença e fé deles. É isso que o senhor tem em mãos hoje, tá? O senhor não sabe, mas eu vou chegar lá. Sobre essa farsa da Trindade, eu vou chegar nos pais das igrejas, tá bom? Para vocês verem o que a Bíblia que o senhor tem em mãos hoje. Se vocês vão ver, isso foi inspirada, revelada, tá? Até o término dessa série, estou começando hoje, que não usei nem um terço do meu conteúdo, 1h30 já de live, mas pelo menos esse capítulo eu vou terminar. Continuo, senhores. Vamos ver a que ponto vai chegar. Vamos lá. Continuo aqui, senhores. Quando o Senhor chegou-se para fora da água, isso aqui é o trecho do Evangelho dos Hebreus, toda a fonte do Espírito Santo, olha a que ponto chega, ó, a manipulação, desceu e pousou sobre ele. E disse-lhe, meu filho, desde todos os profetas que eu estava à espera de ti, para assim descansar em ti. Pois tu és o meu descanso, tu és o meu filho primogênito que reina para sempre. É um evangelho que foi feito uso pela patrística? É. E na próxima aula eu vou falar sobre Mateus 28:19, tá? É um texto que a patrística faz uso? Sim. Dá para ver que foi deturpado? Sim, dá para ver que é deturpado. Dá para ver que é uma montagem totalmente cristã? Sim, dá para ver por causa dos elementos inseridos. Então, nessa live de hoje, nessa primeira parte a respeito da farsa da Trindade, primeira parte hoje, eu fiz uso do fundo histórico, desde o conceito lá antigo. Então não adianta fazer uso de textos bíblicos para fundamentar uma coisa, que as pessoas têm que aprender que a escrita, a Bíblia que os senhores têm em mãos, que os senhores querem provar a Trindade, é que são adaptações e visões de outras religiões, de outros conceitos. Tem a implantação no que os senhores defendem como a Trindade, dos conceitos filosóficos. Dentro da filosofia, adaptações, deturpações. Inseriram isso, os pais das igrejas criaram a Bíblia, os 27 livros que os senhores têm do Novo Testamento, cada livro, cada página que os senhores têm em mãos hoje, foram escolhidas a dedo, senhores. E isso eu vos provarei nessa série, A Farsa da Trindade, senhores. Escolhido a dedo, as folhas, escolhida a dedo.
Por isso que quando você chega dentro de uma narrativa, parece que a ordem cronológica está complicada. Sim, está. Bom? Então, essa é a primeira live. Não esqueça daquele like, compartilhar e avise as pessoas. Avise as pessoas. O caldo hoje foi só a parte introdutória. O caldo mais grosso vai chegar. E na próxima aula eu lido. Talvez, se amanhã eu fizer a parte 2, eu vou deixar na comunidade do meu canal do YouTube e vou deixar o horário lá discriminado, como hoje eu fiz. Ou você que é inscrito no meu canal, se não é, se inscreva no meu canal do YouTube, por favor, e assine o sininho para receber a notificação. Então, se eu não for viajar, eu vou fazer amanhã, vou fazer domingo, vou fazer segunda, até terminar essa série. Eu vou direto. Então, se inscreva no canal e assine o sininho para receber as notificações das minhas lives, que elas são programadas, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho. Sucesso a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabil.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!